Bem, irmãos, irmãs, vamos dar início. Abram, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 9 a 12. Colossenses 1, 9 a 12. Lembrando que semana que vem nós temos nossa assembleia, só vamos ter sermão na parte da manhã. E domingo que vem também à noite nós vamos chutar o Bruno e a Maiara daqui. Nós já vamos nos livrar dele, vamos sumir com eles daqui. Nada, nós temos uma reunião de despedida. Lembrando que dia 22 nós não temos reunião na parte da manhã. Tá? Tem a preparação do que é necessário. E 5 horas da tarde nós temos o nosso culto. Provavelmente vai terminar ali umas 6h30 e depois nós temos a nossa confraternização. Então, só reforçando, domingo, dia 22, nós não temos nada na parte da manhã. Tá? Vamos ler Colossenses 1, do 9 ao 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oremos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, reunião após reunião, tem nos ajudado a estarmos firmes aqui, mas mais ainda, firmes em Teu nome. Nós agradecemos por aquilo que contemplamos do nosso passado como igreja, as muitas lutas e provas que atravessamos e o nosso desejo de ter sido aprovado pelo Senhor. E nesta manhã nós consideramos o nosso presente como igreja. E que o sermão, o texto, seja claro para todos nós e nos motive a buscar o que temos para ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O nosso passado foi de provas, e tem sido, na verdade, né, porque nunca deixaremos de ser provados, e lutas. Né? O Bruno que o diga essa semana. O Bruno é o nosso exemplo da vez. E só para constar, o carro foi localizado. Né? Então, essa semana vão ter aí o desenrolar das coisas. O nosso passado tem sido de provas e lutas como igreja, mas também considerando a história de cada um de vocês. A história de cada um de vocês, e agora consideraremos o nosso presente. E proponho que não seja somente o presente de 2024, mas todas as vezes que pensarmos no presente da igreja, tenhamos em mente o que vamos considerar agora. Então, para não ficar confuso esse negócio de tempo, o presente não é só o sermão de hoje, mas toda vez que você pensar na situação atual da igreja, se for daqui 1 mês, 2 meses, lembre do que nós vamos meditar nesta manhã. Semana que vem, se Deus assim quiser, falaremos sobre o futuro da igreja, que envolve não só os desafios, mas onde queremos chegar. Entretanto, o nosso futuro não está divorciado do nosso presente e do que espero ser, se já não é, a nossa visão e propósito como igreja local. As orações de Paulo esboçam para nós o que alguém preocupado com a igreja, direcionado por Deus, responsabilizado por Deus para edificar a igreja e fazer o nome de Cristo conhecido,
eu acho que nenhum de nós aqui diríamos o seguinte: as preocupações de Paulo para a igreja não devem ser as nossas. Acho que todos nós concordamos que aquilo que preocupou o apóstolo e aquilo que o apóstolo falou como meta, alvo, ainda que cada igreja local do Novo Testamento tenha as suas, vamos dizer assim, os seus problemas, tiveram os seus problemas peculiares, seus desafios pontuais, mas quando a gente olha de maneira geral, e se a gente pegar até as cartas às igrejas no Apocalipse, nós conseguimos ver um padrão. Os servos de Deus que olham para a igreja se preocupam pelo menos com as coisas que nós vamos ver aqui. E o nosso presente não pode mudar nesse ponto, no sentido de quais são as nossas preocupações rotineiras, constantes, não metas pontuais, como nós vamos falar do futuro, dos desafios que temos, mas como igreja, o que deve estar no coração de cada membro e também dos congregados que aqui estão. As orações do apóstolo Paulo em suas cartas servem como um bom parâmetro sobre que tipo de prioridade uma igreja local deve ter e quais os frutos destas prioridades em nosso dia a dia como igreja de Cristo. Então, qual é a ideia do sermão aqui? O entendimento correto leva a uma prática correta, resultando em vidas dedicadas a Deus. A prioridade é conhecer Deus doutrinária e experimentalmente. Temos experiência com Deus. E isso começa com uma vida de oração. Isso começa com uma vida de oração. Então, a partir da oração do apóstolo Paulo, nós podemos dizer com segurança que uma das nossas prioridades do presente deve ser a promoção da sã doutrina. O nosso alvo, o nosso presente como igreja. E se nós formos falar do presente da igreja daqui 20 anos, se tiver outro pastor aqui, o que quer que aconteça, deve ser o alvo desta igreja local. Nós estamos aqui para promover a sã doutrina. Irmãos, eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, as igrejas, grandes e pequenas, né, especialmente as que aos nossos olhos parecem muito funcionais, e não entenda essa fala como se fosse um escapismo, tá bom? Muitas vezes, quando você para conversar, quando você para analisar esse boom, esse crescimento e essa organização, muitas vezes vem à custa da sã doutrina. Vem com a sã doutrina, ela é prejudicada nisso, ela é deixada de lado. Né? Ela é preterida, ela é esquecida, ela é aguada, ela não é enfatizada. Os movimentos, as ações, as experiências falam mais alto do que o parar, sentar, ouvir, aprender, mastigar, meditar, aplicar, e pense em todas as coisas que são necessárias. Pense em todas as coisas que são necessárias. A promoção da sã doutrina deve ser o nosso alvo, e uma boa doutrina nos levará à vontade de Deus. O versículo 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Nós estamos aqui para conhecer a vontade de Deus, né? É o nosso foco, é o nosso alvo, é a nossa busca. Sem isso, nós estamos fadados a errar, a tropeçar, a ir para direções que Deus assim não deseja ou não quer. Deus é o parâmetro em relação às práticas e hábitos que devemos nos nutrir. E a fim de conhecermos a vontade de Deus, é necessário conhecermos a Deus. Paulo escreve para essa igreja e diz: olha, eu tenho orado para que vocês vão ou entrem a fundo no conhecimento de Deus. Irmãos, doutrina, muitas e na maioria das vezes, requer muito do nosso cérebro. Não é uma leitura fácil você entender pontos doutrinários da Bíblia. Mas eu não quero que você pense que isso é uma tarefa só de certas pessoas da igreja.
Doutrina é a matéria do cristão. Doutrina é, vamos dizer assim, a espinha dorsal do cristão. Não só o pastor, não só o diácono, não só os que dão aula na IBD, não só as pessoas que, aos olhos de alguns, falam melhor ou conseguem se expressar melhor. Doutrina é responsabilidade de todo aquele e aquela que está em Cristo. Paulo aqui, ele ora desejando que aquela igreja transborde no conhecimento da vontade de Deus. O desejo de Paulo é que esta igreja transborde, né? E a gente sabe o que é transbordar. Não é só estar cheio, é estar mais do que cheio. É ir além do cheio. Tá? É aquilo que não pode ser retido, não pode ser contido. No conhecimento de Deus, é para nós transbordarmos. É para nós transbordarmos em toda sabedoria, que é o que ele vai dizer. Transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Transbordeis em toda sabedoria. E transbordeis em todo entendimento espiritual. Irmãos, a igreja deve ser um celeiro de gente madura espiritualmente. Sabe o que é entendimento espiritual? Não é nada de místico, tá? De você ver coisas. É de você olhar a circunstância e fazer uma avaliação espiritual correta. É pesar corretamente dentro da vontade de Deus, dentro da sabedoria de Deus, as questões e tomar a melhor decisão. E fazer a melhor escolha. Qual que é o ponto prático disso? Tenho três questões aqui. Primeiro, a vida é cheia de decisões. Nós fazemos isso todo dia. Todo dia nós estamos fazendo escolhas. Estava ouvindo o Rômulo Éden, de manhã, para ir para a escola, dá tempo da gente ouvir, acho que a verdade está na Bíblia, que é o dele. E ele fez uma questão interessante, ele falou que por ano, ou por dia, eu não lembro se é por ano ou por dia, acho que deve ser por ano. Não, deve ser por ano. Ele falou que nós tomamos mais de 500 mil decisões, divididos por 365 dias ao ano. Escolhas, tudo que é escolha. Muitas escolhas são feitas. Algumas fáceis e outras difíceis, mas em todas elas, Deus deve ser a base do porquê fazemos o que fazemos. Vai fazer uma escolha? Eu sei que na maioria das vezes, o nosso cérebro calcula aquilo que é melhor, mais fácil, mais rentoso, mais, vamos dizer assim, palatável a nós a curto prazo, principalmente. Mas nós não precisamos só agir com o cérebro, precisamos agir com o Espírito. Nós precisamos agir com o Espírito. E tomar decisões onde Deus esteja à frente de todas elas. Segundo, sabedoria é uma virtude adquirida, não herdada. Sabedoria é uma virtude adquirida, não herdada. O que isso significa? Sabedoria é o produto do valor e peso que Deus tem em sua vida. Sabedoria é a capacidade de escolher o certo sempre. Não de só ver o certo, mas de escolher o certo sempre. Por último, a doutrina, quando colocada em prática, numa correta visão de todas as coisas, é alguém, ou seja, se vê em alguém, que demonstra entendimento espiritual quando o seu ponto de partida é a pessoa de Deus, para a leitura e resolução de qualquer situação. A gente resumir. Por que nós vamos promover sempre a sã doutrina? Porque sem ela nós não conhecemos a Deus, sem ela nós não temos sabedoria, sem ela nós vamos fazer escolhas erradas, dificultar as nossas vidas, dificultar o nosso ministério diante do Senhor. E sã doutrina é uma matéria do cristão, e não de um grupo seleto, separado da igreja. Segundo, uma outra prioridade que podemos notar desta oração de Paulo para o nosso presente como igreja, é que nós estamos aqui para ter pessoas se consagrando ao Senhor. Qual é o produto de você saber a vontade de Deus? Que a sua vida seja voltada para Ele.
Não só que o conhecimento enche a cabeça, mas que aquilo que é falado muitas vezes no Antigo Testamento, de maneira metafórica, né? As mãos, os pés, os ouvidos, a boca, os olhos, todo o nosso ser, seja voltado para Deus, para a sua glória, para a sua obra e para a sua vontade. O versículo 10 ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É como se fosse um quiasmo. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos hermenêutica, os judeus tinham uma maneira de afirmar uma coisa duas vezes, indo e voltando. Ele começava com uma proposição e terminava com a sua conclusão, e depois ele começava com a conclusão e terminava com a sua proposição. Eu acho que é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está enfatizando como que nós conhecemos a Deus. Primeiro, mentalmente, intelectualmente, entendendo quem Deus é. Mas como nós podemos conhecer a Deus? Fazendo a vontade dEle. Vivendo para Ele. Inteiramente para Ele. Produzir fruto é uma maneira de conhecer a Deus. Aqueles que transbordam do conhecimento e da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, têm inevitavelmente uma vida consagrada ao Senhor. E é isso que difere a mera especulação teológica do verdadeiro teólogo. Acho que eu vou querer cunhar essa frase, tá? O verdadeiro teólogo é aquele que obedece a Deus. O verdadeiro teólogo é aquele que obedece a Deus. Nós vemos muitos discursos, pessoas discorrendo, até produzindo livros. Mas, irmãos, às vezes nós vamos trombar com pessoas muito simples, mas com uma teologia muito mais profunda que a nossa. Porque elas veem Deus, elas experimentam Deus, elas confiam em Deus, elas vivem para Deus. E aí você vai visitar essa pessoa, não tem um livro. Às vezes ela fala muito errado, mas você está diante de alguém que ama a Deus. Você está diante de alguém que fala de uma forma tão doce que você fica envergonhado de até errar as palavras na frente dessa pessoa, ou de até falar coisas que você talvez saiba que essa pessoa não conhece teologicamente, mas você sabe, o que vai aproveitar se sou eu que tenho que aprender com essa pessoa, e não é ela que tem que aprender comigo? Irmãos, a nossa igreja tem que ser isso. Quando alguém chegar perto de você, é isso que ela tem que sentir. É isso que ela tem que experimentar. Por muito e muito tempo, infelizmente, a nossa denominação foi, e ainda em alguns lugares é taxada como um lugar de gente arrogante, prepotente, soberba, ensimesmada. Porque nós não podemos negar que conhecemos. Nós conhecemos. Nós sabemos. Ah, mas tem muito cristãozinho, e assim dito, sem a pejorização, que são muito mais profundos do que qualquer conhecimento que nós possamos falar. E Paulo está falando para esta igreja: eu quero que vocês transbordem, mas eu quero que vocês frutifiquem. Que vocês deem fruto. Que vocês vivam para o inteiro agrado de Deus, porque este é o propósito do conhecimento, a fim de. Por que Paulo está falando, olha, deixe o balde de vocês cair pelas bordas, a fim de frutificarem e viverdes de modo digno no Senhor. Com esse fim, com esse propósito. Então, irmãos, eu sei que, às vezes, quando a gente pensa em eclesiologia, quando a gente pensa em administração de igreja, quando a gente pensa em metas, aqui a gente tem um plano. É plano piloto que fala para começar, né, alguma coisa? Da igreja. Nós nos reunimos para conhecer a Deus e para fazer as coisas dentro da vontade de Deus. Para dar fruto. E esta é a razão, porque Deus é digno de que nossas vidas se adequem às perfeições dEle. Viver de modo digno do Senhor. Você já teve a experiência de chegar, e às vezes até brincando, né?
alguém faz algo para você e você fala, poxa, eu não sou digno disso, né? Não há em mim valor para receber essa valorização da sua parte para comigo. Deus nunca vai falar isso para nós. Deus nunca vai dizer isso para nós. Na verdade, Deus espera que nós entendamos a altura e o valor da dignidade dEle, para que nós olhemos para as nossas ações e, em vez de dizer, não, eu não sou digno do Senhor disso, nós tenhamos a ação que muitas vezes nós não pensamos. Não, Deus é digno de que seja feito desta forma. Porque negar a nossa, ou afirmar a nossa debilidade, imperfeição, necessidade, afirmar que somos viciados nos nossos pecados, nós fazemos com muita facilidade. Mas olhar para as nossas ações e tentar carimbar ali, ó, Deus é digno que seja feito assim. Muitas vezes nós não nos comprometemos porque sabemos o quanto isso vai custar. E este é o ponto da sã doutrina. Produzir vidas voltadas a Deus. Primeiro, vidas consagradas a Deus são aquelas que vivem para agradar a Deus em tudo. Como que eu sei que eu sou consagrado a Deus? Porque minha mãe me apresentou quando eu era pequeno? Você já deve ter conversado com muita gente. Eu cresci na igreja. Eu nasci na igreja. Minha mãe e meus pais me apresentaram na igreja. Mas Paulo está dizendo que é para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós temos pontos cegos, sim, mas isso não nos deve impedir de procurar a totalidade disso em nossas vidas. Vidas consagradas a Deus são aquelas que dão fruto. Você pode vir assiduamente à igreja e não dar fruto. E não sendo injusto, todo mundo que já plantou alguma coisa frutífera sabe que não é da noite para o dia. Mesmo as plantas raqueadas, enxertadas, que já estão razoavelmente crescidas, tudo leva tempo. Tudo leva tempo. E este tempo ele é entesourado, por exemplo, agora. Você está, vamos dizer, investindo no seu pomar, quando você para ouvir a palavra. Você está investindo no seu pomar quando você está numa reunião de oração. Você está investindo no seu pomar ou na sua plantação quando você tira tempo para ter comunhão com algum irmão, o irmão tem alguma conversa espiritual, quando você compartilha uma luta. E isso, no seu devido tempo, vai produzir um fruto. Vida consagrada a Deus é aquela que continua crescendo no Senhor. E ele termina o verso 10 falando, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele inicia no meio do 9 falando, transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Ele termina falando, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 3 aplicações aqui rápidas. Você não pode dizer que segue a sã doutrina se não pratica a doutrina que conhece. Você não pode dizer que segue a sã doutrina se você não põe ela em prática. É a mesma coisa de Jesus falando. Você não pode dizer que me ama se não me obedeces. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Segundo, há um duplo chamamento, que é conhecer a Deus e viver para Ele. Paulo está falando, vocês estão aqui para conhecerem a Deus e para viver para Ele, debaixo do conhecimento dEle. E terceiro, o conhecimento produz fruto. Quando isso não acontece, não é conhecimento, é apenas saber. Você sabe de Deus. Você sabe que Jesus veio ao mundo. Você sabe que Ele é o Filho de Deus. Você sabe que tem que amar o seu próximo. Mas é diferente de conhecer isso. E por último, como que nós podemos tudo isso? Incessante oração. Oração, irmãos. Eu quero crer e espero que aqueles que não podem estar nas reuniões de quarta-feira, pelo menos lembrem nas quartas-feiras de parar simbolicamente e orar pela igreja.
Ah, mas eu faço isso todo dia. Muito bem. É bom para você sempre. Mas há um aspecto, e eu vou usar o termo místico aqui, dentro da teologia correta, de que a união do povo de Deus em oração traz certos resultados, porque Deus espera a união do povo primeiro, e não que o povo ore, mas que o povo esteja unido. Quer ver um exemplo? João 17. O que Jesus ora? Para que todos sejam um. E estejam juntos. E talvez a parte mais prática. Quando Pedro sai da cadeia, para onde ele vai? Para uma reunião de oração. E quem que estava lá? O texto vai dizer, e havia incessante oração da igreja. Da igreja. Se nós ficarmos só nos 2 primeiros pontos, nós não vamos ver frutos maiores que essa igreja pode produzir. Oração é um chamado e é um dever. Se você não pode estar aqui, lembre, toda quarta-feira o povo de Deus dessa igreja está reunido para orar. Se você não pode vir, mas você pode parar um momento do seu dia. Não há assim, o quarta-feira não virou o sábado do Senhor, tá bom? Não é isso. Mas eu preciso enfatizar que se nós não estivermos unidos neste propósito, nós não somos uma igreja unida. Não somos uma igreja unida. Porque tudo só começa a acontecer quando se ora, não quando você conhece, não quando você entende, mas é quando pedimos. É quando batemos na porta de Deus. É quando clamamos, é quando buscamos. E se nós não fizermos isso, unidos como igreja, nós vamos ficar só na periferia da vida cristã, que é o discurso certo teológico, é a visão correta das coisas, e vamos ficar nos questionando, por que as coisas não acontecem? Paulo ele diz o seguinte nos versículos 11 a 12, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança nos santos da luz. Sem oração e muita oração, nada será alcançado. Paulo nos deixa entender que isso era algo tão importante e tão sério, que fazia parte de suas constantes orações, tais pedidos. Lá no versículo 9, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Toda aquela orientação precisava da água da oração, porque aquela semente não iria brotar. O caule não iria aparecer. A planta não iria desabrochar sem oração. Conhecer a Deus e viver para Deus vai precisar de poder. Ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder. Você tem poder para fazer em si? Não, pergunta de retórica. Nós sabemos que não. Para fazer tudo o que devemos fazer para Deus? Dizer não para as coisas que Deus quer que digamos não, e dizer sim para as coisas que Deus quer que digamos sim. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Pois Ele efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E eu sei que, tirando toda a polêmica de Romanos 7, por cima, acho que todos nós vamos poder concordar do seguinte: só a graça de Deus para nos ajudar a fazer o bem que devemos e rejeitar o mal que devemos. Por isso, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, conhecer a Deus e viver para Ele vai precisar de perseverança. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força, em toda perseverança. Por que perseverar? Perseverar é uma qualidade que demanda resistir a algum tipo de oposição ou dificuldade. A perseverança, ela entra nas nossas vidas quando há algo impedindo o nosso avanço. Por exemplo, quem conhece futebol americano, ali talvez é o melhor exemplo. O corredor está vindo com a bola, chega alguém para barrar o avanço. Ele persevera fazendo força para romper aquela oposição.
tá? Romper aquela oposição. Se nós não perseverarmos, porque infelizmente é comum no imaginário popular evangélico, que Deus ele dá um problema, não é nem que ele pode dar também, ele tá acima de tudo. Deus permite, direciona, aponta, ordena, coordena e faz o que lhe apraz com os problemas que nos cercam e nunca mais vai aparecer. Opa, venci esse, não tem mais. E aí vem outro. Isso é para que nós perseveremos. Longanimidade, paciência, demora para desanimar, demora para desistir e demora para se irar. E por último, os dois últimos, alegria e gratidão e com a perspectiva correta, porque Deus nos fez idôneos para a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Para a gente finalizar aqui, quanto mais conhecermos a Deus, mais nós vamos orar. Não sei se foi o... Qual que era do orfanato lá? Hã? George Miller, que leu a Bíblia de joelho não sei quantas vezes. Mas, por que eu estou falando da leitura dele? O que ele conquistou só com a oração? Vou pegar aqui uma fala do Jonas Madureira. Você não pode passar dessa vida para a próxima sem ler de... qual é o nome dele? George Miller, desculpa. Estava pensando em George Miller. George Miller, um livro chamado Deus Responde às Orações. É um livretinho. Cássio, deve custar R$10 no Kindle. Nem isso. Ou talvez você até ache um PDF em domínio público. Deus responde às orações. Leiam. Ou vocês podem ler E.M. Bounds, né, sobre oração também, que é muito bom. Tem um livrinho da Chamada da Meia-Noite, a oração de Jesus Cristo, um verdinho que, ó, você olha e fala, quando você lê, você está com uma pepita de ouro ali. Acho que está com o Bruno, né? Depois eu vou dar o link aí, vou mandar lá. Vale a... Som. Eu até usei, muitos anos atrás, como aula de EBD, o livro todo. Só que eu não tenho mais o PowerPoint. Mas vale a pena. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos orar. Segundo, quem está crescendo na graça, intercede para que outros experimentem o que esta pessoa está experimentando. O que é bom para mim é bom para os outros, e eu quero que os outros tenham o que eu tenho. Como Paulo diz, olha, eu quero que vocês transbordem no pleno conhecimento de Deus. Eu quero que vocês frutifiquem inteiramente para o agrado de Deus. E eu quero que vocês experimentem o poder dele. Eram coisas que Paulo não estava experimentando? É até uma loucura afirmar que não. Tamanha foi a experiência dele que foi-lhe posto o quê? Um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Tinha coisas que era inefável, não era nem lícito o homem proferir, talvez por lábios impuros, o que ele viu. Fala, meu lábio não é igual de Isaías, que foi purificado para falar da visão. Mas se você está crescendo, você quer que os outros cresçam. Você investe nisso. E terceiro, não existe crescimento, conhecimento e frutificação sem oração. Irmãos, esse é o presente da igreja, que espero que seja o nosso presente constante. Mesmo que falemos dos desafios que temos, domingo que vem, se Deus quiser, não muda que estes desafios são para reforçar que este seja o constante presente da igreja. Uma igreja que promove a sã doutrina, uma igreja que trabalha com consagração de vidas e uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Todos os demais produtos que nós vemos em outras igrejas, que gostaríamos que fossem adaptados aqui para dar certo e tornar muito mais funcional, eu creio que virá. Deus pode trazer essas coisas. Mas se estivermos com sã doutrina, dando fruto e profundamente empenhados em buscarmos a Deus como igreja em oração. Vamos orar.
Pai, nós sabemos que é o Teu poder que pode trazer o que o texto diz para a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, nosso coração precisa ser aquele altar que recebe o sacrifício entregue pelo Senhor. Que recebe, ó Deus, e que produz a adoração devida ao Senhor. Que busca a purificação necessária para estar próximo do Senhor. Muito mais do que também essa doutrina e dos frutos, ó Deus, nós clamamos pela vida de oração desta igreja, que é isso que vai fazer toda a diferença. Em missões, em conversão, em batismos, ó Deus, em discipulados, em tudo que nós sabemos que é saudável para uma igreja local e que são pistas e provas do Teu amor e da Tua presença entre nós. Mais ainda, que nós oremos por tudo isso. Deus nos ajude, Senhor, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus.